Passada a conquista do vice-campeonato nacional, agora o Inter começa a se estruturar para 2023. Tem saídas, tem chegadas, tem revelações do presidente Alessandro Barcelos e uma série de questões para a gente falar aqui do nosso Colorado. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Confirmamos o vice-campeonato nacional, confirmamos a segunda colocação de um campeonato em que o Internacional faz pontuação, performance e aproveitamento de campeão, mas no meio do caminho havia um Palmeiras, havia um super campeão, que é o Palmeiras do Abel Ferreira, um time histórico. O Internacional ainda consegue chegar na segunda colocação de um campeonato em que o Palmeiras é superlativo, o Palmeiras que perdeu apenas 6 jogos na temporada inteira. Então, o Internacional, infelizmente, não conseguiu abocanhar essa taça. Olha, o Inter se torna 9 vezes vice-campeão, né, contando todos os campeonatos brasileiros da história, e a pontuação de 73 pontos, né, os 73 pontos feitos com uma vitória expressiva em cima desse time do Palmeiras, né? Desse time do Palmeiras aí que encantou o Brasil em 2022, tá? Faz com que o Inter tenha pontuação para ser campeão brasileiro em 5 campeonatos desde que os 20 clubes passaram a jogar o Campeonato Brasileiro. É uma loucura, né? É uma loucura. Se não me falha a memória, 9, 10, 11, 17 e 20. Tu tem noção disso, cara? É tenso, né? Mas tudo bem, o que interessa é que a estrutura agora está montada e nós temos muito para falar sobre isso, beleza? Eu quero te convidar para tu deixar o teu like, para tu te inscrever no canal, ativar a notificação. Já estamos chegando nos 17 mil inscritos, né? Daqui a pouco tu tá assistindo aqui, já passou dos 17 mil. E foi muito bacana também falar com uma série de colorados e coloradas que estão aqui inscritos no canal, interagindo diretaço lá no pátio do Beira-Rio, nesse último jogo agora do domingo, beleza? Olha só, vamos lá, vamos falar sobre o Inter. Assim, acaba o jogo e aí o Tyson vai, né, recebe a placa de 200 jogos pelo Inter, pega o filho, leva para a torcida, faz uma série de imagens e tal. Então isso já soa como uma espécie de despedida? Tem uma leitura que sim. E ao mesmo tempo o presidente Alessandro Barcelos ele fala sobre isso na sua coletiva. O Alessandro, ele não diz que o Tyson vai ficar. Ele diz que vai haver uma conversa com o Tyson. Por quê? O futuro do Tyson ele não está definido por conta dos valores que o Tyson custa ao clube. O Tyson tem um dos maiores salários do Inter. O Tyson tem um dos maiores custos do futebol. Futebol que inclusive pediu suplementação orçamentária com mais de 51 milhões de gastos excessivos para o Conselho Deliberativo, já falamos sobre isso aqui também, né? Então o Inter precisa entender suas finanças e para qual lado quer ir, porque o presidente Alessandro Barcelos deixou bem claro que ele não vai ser leviano ou não vai ser irresponsável com as finanças do clube. Ele faz uma crítica, inclusive muito forte, às ex-gestões, né? As gestões passadas, que simplesmente iam lá, contratavam um jogador a esmo e pegavam e deixavam a conta para outros presidentes pagarem. Eu acho que ele não está errado, tá? Eu acho que ele não está errado. Mas é como um presidente do país reclamar que lá em 1970 fizeram uma dívida que agora eles estão pagando. Não interessa, né? O novo presidente ele tem que arcar com o Inter. Ele não tem que arcar com a gestão passada. Ele tem que arcar com o Inter. Então, do lado bom, do lado positivo, tá essa frase do Alessandro Barcelos, que ele não vai fazer o que ele fez, o que as outras gestões fizeram. E aí, a partir que tu estrutura a casa, tu consegue ter capacidade de endividamento, que é quando tu paga, né, as tuas contas e faz com que o teu nome no mercado ele seja mais uma vez valorizado, e também a possibilidade de pagar, né, ter o dinheiro para pagar.
O Alessandro Barcelos, inclusive, que também deixou uma outra questão em aberto, assim, ele soltou, né, no microfone dizendo que tem jogadores que estão entrando em contato com ele já pedindo para jogar no clube, pedindo para jogar no Internacional. E uma das leituras que se faz, e até nos bastidores que a gente conversou ontem lá no Beira-Rio ainda, é o Leandro Damião. Leandro Damião, que estava no Beira-Rio, estava num dos camarotes do Beira-Rio, atendeu torcedores, tirou foto com uma série de colorados. Então, esses jogadores importantes para o Internacional, estão já fazendo com que o Inter seja projetado para um 2023 promissor. Porque antes os jogadores não queriam vir, né? Porque não tinha Libertadores, não tinha um grupo competitivo, não tinha um treinador de destaque como o Mano Menezes. Então, isso aí também vale a gente pegar e ficar de olho. O que se sabe, o Inter vai atrás de no mínimo 2 volantes, um lateral direito e um centroavante. No quesito saídas é o seguinte, não pegou bem internamente a não presença do Edenilson junto ao vestiário, não pegou bem a não presença do Daniel junto ao vestiário, agora no jogo de domingo. Né? O David também não estava. Então, fica uma dica de que os 3 não vão ficar. Por quê? Me falaram que o Edenilson e o Daniel estavam em Porto Alegre. Eles poderiam ter ido ao Beira-Rio, assim como o Moledo foi ao Beira-Rio, assim como o Gabriel foi ao Beira-Rio, assim como o Alan Patrick foi ao Beira-Rio. O Alan Patrick chegou, inclusive, a levar o filho para dentro do campo, e o filho chutou umas bolas, né? Chutou bolas no gol. A torcida fez toda uma festa com o pequeno do Alan Patrick. Não pegou bem com o grupo, não pegou bem com a direção de futebol, e não pegou bem, principalmente também com a torcida, a não presença desses 3 jogadores. A tendência é que eles, Daniel seja vendido, Edenilson e David sejam ou negociados em trocas, ou até mesmo também em vendas. Mas o Edenilson já foi avisado que pode procurar clube. O Edenilson já foi avisado que pode procurar clube e que o Inter não pretende ficar com ele em 2023. O presidente Alessandro Barcelos falou sobre isso na coletiva, dizendo que é especulação. Não é. Não é. O Daniel, da mesma forma, o Daniel não quer mais ficar no Inter. O Daniel, ele foi hostilizado, eu vou falar mais uma vez aqui, já tentaram desmentir, isso não é mentira. O Daniel foi hostilizado por torcedores na frente do filho dele em um supermercado de Porto Alegre. E a partir dali o Daniel disse que não queria mais ficar no Internacional. O David, que seguidamente também fica de fora da lista do Mano Menezes, é outro cara que também está liberado para procurar clube e de preferência ou entre em negociações que o Inter possa conseguir outros jogadores, ou então recuperar no mínimo esses 11 milhões que pagou pelos 45% dos direitos econômicos do David. Então, essas 3 saídas podem já deixar basicamente como certas para 2023. De qualquer maneira, o Mano Menezes ele também está muito empolgado, tá? Porque a gente percebe na coletiva que ele fala o seguinte: não se preocupem com seleção brasileira, com outras possibilidades de ofertas, porque eu quero continuar no clube. É difícil manter um trabalho no Brasil. É difícil manter uma sequência de trabalho. Então, eu vou seguir no Inter. Ele deixou bem claro isso na entrevista coletiva. Exaltou uma série de etapas que o clube vem passando, né, que o grupo vem passando, como o aproveitamento da base, agora com o Matheus Dias, por exemplo, o Estevão voltando bem, dando inclusive o pré-passe, né, do gol do Romero, o Lucas Ramos ganhando oportunidade. Então, isso também vai ser uma frequência e uma escala ao longo agora de 2023 e também na pré-temporada. Não esquece, dia 14 de dezembro, o Inter já retorna das férias, né? Das férias, do período de descanso, faz uma pré-temporada no CT,
depois vai ao Vila Aventura, sai nas férias, nas festas de final de ano, 2 semaninhas, e volta dia 2, então, de janeiro, para ir encarar o Campeonato Gaúcho, que começa dia 15 contra o Juventude no Beira-Rio. Beleza? Mais uma vez, se tu chegou até aqui, eu vou te agradecer demais, tá? Faz o seguinte, entra lá em kto.com, utiliza o cupom Ernest e vem brincar comigo com 20% de free bet também, beleza? Não esquece disso. Tamo junto, toda manhã e todo finalzinho de tarde tem vídeo novo. Vem de noite, a gente se fala. Tchau!